Não lance outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Paz seja convosco. Amém? Até o próximo vídeo. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, meus lindos e minhas lindas. Mais uma vez, nesta manhã, vamos adorar, vamos glorificar o nome do nosso Criador, Vamos adorar em espírito e em verdade, vamos ficar felizes, Vamos ficar felizes porque mais uma vez estamos aqui. Nós amanhecemos, não é verdade? Muitos não amanheceram, não é verdade? Nossos sonhos, nossas vidas, nossos projetos, ainda continuam, porque Deus ele é fiel. E mesmo que nós não somos fiel, sejamos fiel, ele permanece fiel. Então vamos adorar, Vamos regozijar. Regozijar quer dizer, vamos adorar, ser felizes, Verdade? Preste atenção. E mais uma vez venho pedir, quando começar os nossos vídeos, dá o like, dá o joinha aí. Não custa nada, para você, mas pra gente assim vale muito, entendeu? Então vai curtindo nossos vídeos, compartilhe, comentem, compartilhe com outros para que outros se inscrevam, porque eu creio que você já é inscrito no nosso canal, entendeu? Preste atenção. Então vamos em mais uma reflexão neste dia que o Senhor nos concedeu, amém? A nossa reflexão hoje está aqui em 1 Pedro, Começamos aqui no capítulo 2, que diz o subtítulo A Pedra Viva e a Nação Santa. Então costumamos às vezes passar por esta passagem, falando sobre o que está escrito aqui, sobre o sacerdócio santo, E muitas das vezes trazemos para nós, não somente a visão, mas a palavra num todo, como se fosse para nós hoje, futurizando. Lembre-se que foi Pedro que falou ali para os judeus, aqueles que estavam, o quê? É só você ir lá no capítulo 1, no iniciozinho, que vai ver que ele está falando para quem? Pedro fala para os apóstolos de Jesus Cristo, aos eleitos, eles que são eleitos, aos eleitos que são forasteiros da diaspora do ponto da Galácia, da Capadócia, na Ásia, enfim, vocês leiam ali o início, que vocês vão entender para quem estava falando, Pedro, para quem Pedro estava falando e o porquê, Porque eles estavam ali no sacerdócio levítico, não é verdade? Preste atenção. Então estava ali sendo introduzido a graça, do sacerdócio de Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Então ali aquela esperança, aquela pedra viva, que trouxe a ressurreição. Então eles ali ainda estavam começando a entender esta palavra, de ressurreição. Os saduceus, por exemplo, era difícil compreender, esse assunto. Muito bem. Então vamos ler rapidamente, só para captar a mensagem, No capítulo 2 diz assim, portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano. Está falando para quem? Para eles, Para eles, toda a hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas, Vocês estão vendo que está entrando a graça, está falando para ele, entendeu? Preste atenção que está acontecendo um mover em nosso meio. Então, preste atenção. Então, no capítulo 4, chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada, que é Jesus de Nazaré, foi uma pedra rejeitada. Entendeu? Preste atenção. Sim, pelos homens, foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus de Nazaré foi uma pedra, Uma pedra viva e eficaz no nosso meio, no meio dos humanos, no meio dos judeus, não é verdade?
João 1,14. O verbo se fez carne e habitou na terra. Mas foi uma pedra que rejeitada. Tanto é que escolheram Barrabás, não é verdade? Na hora H, preste atenção, hein? Desse jeito. Também vocês, como pedras que vivem, ele está falando para quem? Para aqueles que estavam lá, vai lá no capítulo 1, no início ali, para aqueles judeus que estavam ali naquele lugar, que não tinha estado com Jesus de Nazaré, porém estavam ouvindo falar da palavra, entendeu? Estava crendo, presta atenção. Aí ele diz assim, sobre da história, aí ele diz assim, também vocês, como pedras que vivem, são edificados o quê? Casa espiritual, para serem o que? Sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, que agora não eram mais sacrifícios, né, físicos na casa do tesouro. Então, sacrifícios agradáveis a Deus por meio que de Jesus Cristo, não mais por Jesus de Nazaré. Por isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será envergonhado, que foi Jesus Cristo. Entendeu? Me presta atenção. Aí aqui vamos entender a palavra, menino. Presta atenção. Então vamos aqui, voltando no contexto, porque a gente, para vezes entender um texto, é preciso compreender o contexto. No capítulo 1, no versículo 13, diz assim, que aqui está falando sobre a santidade da vida. Aí continua Pedro falando para aqueles menininhos, né, que eram os eleitos, separados, né, que agora seria o sacerdócio santo, né, porque seria o sacerdócio não mais de Levi. Presta atenção. Por isso, preparando o seu quê? Entendimento, sejam sóbrios e esperem o quê? Inteiramente o quê? Na graça, né? Entendeu? Que lhes está sendo, olha o verbo, a gente precisa compreender o verbo para poder entender o que nós estamos lendo, entendeu? Então ele disse isso, entendeu? Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça, né? Na graça, né? No pacto da lei mais, que lhes está sendo traduzida na revelação, está falando para eles naquele momento ali, né, naquela transição, estava entrando a graça, que está sendo traduzida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos e que obedientes, até nos dias de hoje, né, o povo fala muito de Jesus Cristo, mas vive muito, às vezes, até doutrinando nos dogmas, né, nas regras de Jesus de Nazaré, que estava no pacto da lei, que ele veio cumpriu a lei, né? Então o povo gosta muitas vezes de estar andando, né? Fica assim com dois senhores, né? Não sabe qual que agrada e qual que desagrada. Presta atenção, porque não podemos agradar dois senhores, não é verdade? Então, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, o que obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, né? As paixões que era lá no pacto da lei, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos como eu sou santo, né? Então está falando aí para os judeus, não é segredo para ninguém que aquele espírito abençoador que foi preparado lá no livro de Ezequiel, ali a partir de todo o capítulo de 1 ao final, mas ali exatamente ali no capítulo 2, como diz, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, ali falou com a Atalaia, né? Que era Deus falando através dos profetas. Então foi ali toda a incumbência para quem? Para Israel, vocês leem lá, né? E o próprio Jesus, quando se manifestou ali, aquele Espírito, ele se manifestou no Jesus de Nazaré, através de Jesus de Nazaré. Então ali, né, levou toda a palavra aqui do Evangelho para quê? Para Israel, não é verdade? Ele veio e foi para Israel, não para gentios, não para estrangeiros. Então era para o povo de Israel ali, né? Os judeus eram o povo eleito, era o povo, era o povo o quê? Separado, não é verdade? Presta atenção. Então vamos entendendo
aqui mudando, pulando aqui para o versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, por meio de Jesus Cristo, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam aqui em Deus. Presta atenção, voltando aqui, ainda no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, né? Que está falando que esse povo ali, ó, do início ali, esse povo que está lá, que não andou com Jesus de Nazaré. Aí fala assim, ó, mesmo sem tê-los visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Presta atenção. É só ir lá em Jeremias 31, né? E em vários lugares. Presta atenção. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Entendeu, minha? Presta atenção. Então a graça sempre foi anunciada, mesmo através dos profetas, porque era Deus que falava através dos profetas, né? Lá em Jeremias, que me parece que é 29, 11, né? Me parece. Então, todos conhecem a passagem lá que fala, eu aqui sei que pensamento que tenho a vosso respeito, né? Pensamento de paz, né? Então, quando ele fala assim, pensamento de paz, porque está falando porque assim é difícil, como é até hoje, né? O povo entender. Não só foi difícil para os judeus, mas para nós que já nascemos no reino eterno, que já nascemos, né? Não vivemos no pacto da lei, mas já vivemos no pacto já estabelecido. Eu costumo sempre lembrar com os irmãos, sabendo que os irmãos sabem disso, né? Que não futuriza, que a palavra em Colossenses 1,13, quando diz que foi transportado das trevas, né, para o reino do seu amor, está falando ali dos judeus que viveram no pacto da lei. Nós não vivemos ali no pacto da lei, né? Então preste atenção. Então aqui também está falando tudo que também tem a ver com Efésios 2,8, né? Está explicando que é pela graça sois salvos. Vocês leem todo o capítulo, né? 1, 2, todo, né? Texto e contexto para entender. Que está falando ali que não é por sacrifícios, né? É por fé. Ali em Jesus Cristo é pela fé. Entendeu, amigo? Preste atenção. Então, vem a palavra nos dizer lá em Hebreus 11, no versículo 6, me parece, né? Ou 5 ou 6 por ali, está falando assim, ó, é 6, que diz assim, é impossível agradar, né, a Deus sem fé. Sem fé é impossível, porque é necessário que nós venhamos agradá-lo que pela fé, porque ele é o único galardoador daqueles que o buscam. Entendeu, hein? Preste atenção, hein? Finalizando esse raciocínio aqui ainda no capítulo 1 de 1 Pedro, aqui no versículo 3 diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, né, que foi pela graça que ele salvou o povo, né, nos regenerou, né, eles lá que viviam, né, precisavam de uma regeneração, não é verdade? Eles, os judeus, nos regenerou para uma viva esperança, porque eles não entendiam esse negócio de mundo espiritual, né, vida eterna. Numa viva esperança, mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser o que? Destruída, que não fica o que? Manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante o que? A fé, não é obra mais, né? Não é os ritos mais,
né? Os costumes, as tradições, para a salvação preparada para ser revelada o quê? No último tempo. Que é o último tempo? O último tempo da igreja física, né? Do templo físico ser derrubado, para viver a ressurreição, para viver espiritualmente, né? A vida espiritual. Nisso vocês ocultam, embora no presente, por breve tempo, ocultam, né? Porque não se fala até hoje. Difícil falar no mundo espiritual, né? O povo tem um tabu, né? Não quebra esse tabu de jeito nenhum. Não é verdade? Então ele fala, se necessário sejam que contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, né? Mesmo apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra, né? Na revelação de Jesus Cristo. Entendeu, menino? Porque é em Jesus Cristo que veio a ressurreição, veio a vida eterna, a vida em abundância, né? Veio o evangelho eterno, a graça, a favor e merecido, a graça, entendeu? Então, principalmente nós hoje, né, vivemos no reino eterno, um reino já estabelecido, que foi consumado lá na cruz para os judeus, não é verdade? Preste atenção. E assim, não ficou pedra sobre pedra, né? Que não foi derrubada. Então, o templo físico foi derrubado porque Jesus rasgou o véu para que hoje nós fôssemos só uma nação para um só Deus, não é verdade? Um só batismo, que somos batizados pela palavra, não mais vivemos de tradição, né? Do batismo de arrependimento, porque nós já temos toda sorte de bênção. Aquele que está em Cristo é nova criatura, não é verdade? Então, não vamos viver fazendo hoje e se arrepender amanhã, né? O arrependimento foi lá no batismo nas águas, batismo com João, não é verdade? Se arrependeu que dos pecados, mas nós não vivemos neste pacto do pecado, não é verdade? Nós vivemos Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, o que plantamos, colhemos. Mas pecado era a transgressão da lei, né? Da lei moral de Deus, né? Como foi lá no Jardim do Éden. Não toca, e eles tocaram, não é verdade? Então, assim, transgrediu a lei moral. Mas o segundo Adão veio, não é verdade? Pagou o preço, justificou pela fé. Está em Romanos 5. Não lance outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Paz seja convosco. Amém? Até o próximo vídeo. Se inscreva.